transformaram a casa de Deus em local para colocar animais. E José Sánchez se aproxima e vê a igreja na região do presbitério e do tabernáculo com galinhas para todos os lados. O que foi isso? Um mandatário que no México começa a perseguição contra os católicos. E assim os cristeiros se levantaram, inclusive com armas nas mãos, para defender a sua fé. No dia de hoje, no programa Caminhando com os Santos, nós ouviremos a história deste menino que foi mais forte em alma, em espírito, do que um mandatário que perseguia os católicos, que perseguia os cristãos, mas por fim foi derrotado, porque Cristo venceu, onde o orgulho tentou firmar-se. Joselito era chamado. Esse menino, com pouca idade, 13, 14 anos, ficou indignado quando viu a igreja de Deus transformada em local de animais. Ele indignou-se e disse que não era possível que fizessem aquilo com a igreja. Entretanto, pouco tempo depois, ele foi aprisionado. Foi aprisionado e quem desejava sua morte era o próprio padrinho. O próprio padrinho, que era parente dele, desejou sua morte quando a revolução perseguia por todos os lados os católicos, os cristãos, aqueles que se mantinham firmes em sua fé. E ele, uma vez aprisionado, tentaram um resgate. Aqueles que o tinham prendido avisaram para a família que se quisessem, o próprio padrinho disse que se a família quisesse, entregando um valor alto, conseguiria o menino de volta. Mas ele respondeu: não quero que paguem minha fiança, porque minha fé não tem valor. E esse menino, tão forte em sua fé, foi levado para o local de seu suplício, seria num cemitério. Cortaram as solas dos pés, arrancaram com faca e fizeram ele ir caminhando até o local e diziam no caminho que ele tinha que renegar a Cristo Senhor. Mas ele dizia: não abandono minha fé, não rejeito a nosso Senhor. E ele foi sofrendo, foi sendo espancado pelo caminho. Enquanto caminhava, o sangue se espalhava pelo chão. Sanguinis martyrum semen Christianorum. Sangue de mártires, como dizia Tertuliano, semente de novos cristãos. Ele não abandonou sua fé. Foi levado a um cemitério durante a noite. Eram mais ou menos umas 11 da noite, quando ali colocaram o pequeno José. E não quiseram dar tiros nele, para não chamar muito a atenção. Então, aquele que governava o martírio, que estava ali para matar aquele menino, aquele santo, mandou que esfaqueassem o menino. E a cada facada ele gritava: viva Cristo Rei! Depois uma outra facada: viva Nossa Senhora de Guadalupe! E assim ele morreu sendo esfaqueado. Esse menino entregou sua vida, mas os mandatários um dia caíram e a fé de Cristo continuou a reinar. A você que me ouve hoje, nesse mundo conturbado em que a fé de Cristo é perseguida, nós devemos ter uma convicção: é melhor a morte do que abandonar a Cristo. Que São José Sánchez nos proteja, ele que foi um menino que nos deu exemplo de força, que ele nos proteja em nossa fé. Abandonar a fé, jamais. Por mais que queiram mudar os costumes, queiram mudar as leis, abandonar a nossa fé, jamais. Que Nossa Senhora proteja muitíssimo. Você sabe, hoje rezarei por você. Envio agora a minha bênção. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Salve Maria!